Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, Daisy. Bom dia, professora. Bom dia também para você aí de casa. Que as bênçãos do Senhor possam vir sobre a sua vida. E eu sei que elas virão porque você e nós aqui temos dedicado a estudar a palavra do Senhor. E todas as vezes que nós estudamos a palavra do Senhor, há uma mudança em nossa vida, né? Amém. O Senhor tem nos abençoado. E isso é muito bom, estudar a palavra do Senhor. Muito bom mesmo. Espero que você também esteja acompanhando esses vídeos, que vai fazer uma mudança na sua vida, igual fez na minha vida também. Amém. E agora nós vamos orar. E eu convido você também para participar dessa oração. Amém. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Senhor porque o Senhor é maravilhoso, Pai. E tem nos amado em todo o tempo e o teu amor não falha. Amém. Nós dedicamos essa manhã para o Senhor conduza ela da melhor forma. Que o Senhor também possa abençoar aqueles que têm acompanhado esse ano bíblico e estudado a palavra do Senhor. Que o Senhor enche o coração deles, Senhor, Amém, de todas as Jesus. coisas boas que o Senhor tem reservado para nós. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então vamos louvar a Deus nessa manhã com o hino 143, Será de Manhã. Especial aqui da Escola de Profetas. Amém. Que é onde a gente grava os versinhos da Bíblia. E nesse momento nós vamos falar, né, professora? Isso mesmo. Que está lá em Apocalipse 3, do 10 ao 13. Vamos então repetir o nosso versinho? Então vamos contar até 3 para começar? 1, 2, 3. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13.
Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa também. Que Deus possa continuar te abençoando. Nesse momento, nós vamos ter uma parte muito especial do nosso culto. Tenho certeza que você aí de casa gosta muito, que é um momento de oração. E nessa manhã, nós vamos estar orando pela Maria Aparecida Miranda. Ela pede oração pelo seu neto, Benjamin. Nós vamos estar orando por você e também por seu neto, que Deus possa continuar abençoando e o que tem no seu coração, que Deus possa realizar conforme o desejo dele. Também vamos orar pela Sandra Cristina, pede oração por sua filha que está se separando. Deus, Ele é o Deus da união, então Ele pode resolver qualquer coisa, pode resolver tudo que sua filha está precisando nesse momento. Nós também vamos estar orando por ela. Vamos estar orando pela Lúcia Martins. Pede oração por sua vida espiritual. Tenho certeza que esse é o maior pedido de todo mundo, que a nossa vida espiritual continue se firmando e nós vamos estar orando por você sim, Lúcia Martins. Também vamos estar orando pela Cateuze Barbosa. Pede oração pelo Jair, que está enfermo. Nós vamos estar orando aqui por você, vamos estar orando para que Deus restaure a saúde dele, não só a saúde física, como a saúde espiritual também. Vamos estar orando também por uma pessoa chamada Kátia Silene, que pede oração por sua família e por uma decisão muito importante. Tenho certeza que Deus vai te ajudar a tomar essa decisão. Nós não sabemos qual é, mas Deus e você sabe. E Ele vai te dar discernimento certo para resolver isso. Vamos estar orando pela Alessandra, que pede oração por sua família e em especial pelos seus filhos. Os filhos são um dom de Deus, são um presente de Deus que as pessoas têm. E eu tenho certeza que o desejo de toda mãe é que seus filhos se salvem e nós vamos estar orando por eles também. Pela Maria Ferreira, ela pede oração pela sua saúde física e sua saúde espiritual. Tenho certeza que isso é uma coisa muito importante também, que nós devemos estar orando e devemos estar pedindo para Deus nos dar discernimento para Ele nos ajudar a tratar tanto da nossa saúde física como da nossa saúde espiritual. Eu convido você e também o pessoal que está aí em casa para nos ajoelharmos e orarmos pelas essas pessoas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado também porque o Senhor sempre tem nos ajudado na nossa vida espiritual, na nossa saúde física, nos nossos afazeres, que o Senhor sempre tem nos ajudado. Senhor, nós vamos orar ao Senhor por todas essas pessoas que colocaram seus pedidos de oração. Nós vamos pedir para que o Senhor possa realizar o seu desejo, sua vontade, conforme o desejo dessas pessoas, que elas estão pedindo que o Senhor possa realizar, e se for do desejo do Senhor, que isso possa acontecer, e se não for, que não. Mas que o Senhor possa restaurar a saúde, possa ajudar os filhos dessas pessoas, os familiares, essas pessoas também a tomarem decisões importantes, a estarem mais juntos do Senhor cada dia, que o Senhor possa renovar as forças deles, possa renovar a saúde, possa renovar a vida. Que o Senhor possa estar com eles. Eu tenho certeza que ainda há muitas pessoas que querem pedir, tanto pelos seus filhos, quanto pela sua saúde, tanto por algum problema familiar. Mas eu sei que o Senhor sabe do desejo do coração dessas pessoas. Então que o Senhor possa ir visitar a casa delas e possa ajudar elas. Possa visitar todas as pessoas que estão enfermas também e as pessoas que estão aí em casa nos assistindo. Que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia para você que está em casa, que nesta manhã a palavra do Senhor Jesus possa alcançar seu coração. Bom dia, Lucas. Bom dia, irmã Bianca. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Nesse momento, para nós iniciarmos o estudo, já que nós iremos abrir a palavra de Deus, a gente vai fazer uma oração pedindo que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo seja o nosso professor, que Ele nos dê palavras de sabedoria para falar e que essas palavras alcancem o seu coração, que está em casa também. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti nós nos achegamos, reconhecendo que somos ilimitados e que somos incapazes de por nós mesmos anunciar a Tua palavra. Por isso queremos pedir que o Senhor nos envie o Teu Espírito Santo, que Ele seja o nosso professor a poder compartilhar a Tua palavra que estudamos nessa madrugada com os nossos irmãos e amigos que estão do outro lado da tela, Senhor.
Pedimos que, ao nós abrir a nossa boca, que não seja nós que viemos falar, mas do Teu Espírito que fale por meio de nós. E que essas palavras, Senhor, tenham poder de transformar as nossas vidas e de alcançar outros corações. Amém. Pedimos que o Senhor permaneça conosco e que as lições que a gente aprendeu aqui possam ser colocadas em práticas em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje, nessa madrugada, a gente estudou um outro livro. Ontem a gente estudou Filemon, a carta de Paulo a Filemon, que eu descobri que Filemon não era uma igreja. Eu pensei que Filemon era uma igreja, mas Filemon é uma pessoa. E hoje a gente estudou o livro de Tito, um dos companheiros de Paulo, de viagem, que foi alcançado também pelo Evangelho, pela graça de Deus. E agora Paulo, lá preso em Roma. E, gente, saiba que essas cartas que foram escritas é porque Paulo já estava preso em Roma. Então, ele estava preso em Roma, ali em prisão domiciliar. E aí ele aconselhava, exortava e orientava as igrejas de que forma? Através das cartas. Porque ele não podia mais viajar e ir até elas. Então ele mandava cartas para os irmãos que estavam nas determinadas cidades onde Paulo havia instituído as igrejas. E Tito foi uma dessas pessoas que recebeu a orientação de Paulo para ele instruir a igreja que ele estava cuidando. E é o que a gente aprendeu no capítulo 1, 2 e 3, irmã Bianca. Sendo que ela vai falar o capítulo 1 e 2, não todos os capítulos. Então, aqui no capítulo 1, né, Paulo ele envia a carta a Tito. Primeiro, ele sempre começa a carta dele com uma saudação, né? E aí, aqui ele dá umas orientações e instruções para que Tito, né, ao ele estabelecer os líderes da igreja, como que deveriam ser esses líderes, né? E aí, aqui ele fala assim no verso 5. Eu vou começar o verso 4, que ele fala assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aí no verso 6 ele diz como que deve ser a qualificação, né, desses presbíteros, desses líderes da igreja. Ele diz assim: aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. E aqui, antes da gente continuar, né, ele vem dizendo essas coisas porque ele sabia que naquele lugar havia muitas pessoas assim, né? Por isso que ele fala assim, para que ele colocasse em boa ordem as coisas que ainda restavam a ser colocadas, né? E aí ele fala como que deve ser as qualidades dessas pessoas. Ele fala assim que essa pessoa deve ser hospitaleira, amiga do bem, que ele deve ser justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E aí ele vem falando nos versos seguintes, né? Porque lá naquele lugar havia muitas pessoas, né? Que elas se diziam que conheciam a Deus, mas as suas obras mostravam o contrário. Eram falsos mestres, né? Isso, então ele falava para Tito, mostrar às pessoas que os verdadeiros obreiros de Deus, eles não só falavam, mas eles viviam na vida deles essas qualidades aqui, né? Que foram citadas agora. Isso. E aí ele fala assim no verso 10: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Ou seja, porque os da circuncisão naquela época que era considerado como... uma seita, né? Como o povo de Deus. Eles se diziam que era o povo de Deus e queriam excluir aqueles que não eram, né, circuncisos. Que eram gentios, no caso. E aqui Paulo mostra que era principalmente estes que eram essas pessoas, né, que enganavam o povo, que eles ensinavam a palavra, mas de forma torpe, para o quê? Para ter lucro para eles mesmos, né? Inclusive, Paulo diz para Tito que a boca desses falsos mestres deveriam ser caladas, porque eles estavam espalhando falsos ensinamentos e estavam arrastando muitas pessoas a crer de que somente aqueles que se circuncidavam eram aceitos por Deus. E excluía, como você falou, os gentios para quem Paulo pregava o evangelho, né? Isso mesmo. E no capítulo 2? E no capítulo 2 ele continua aqui, né, dizendo como que deveria ser a conduta dos cristãos, né? Aqui primeiro a gente viu como que deveria ser a qualidade dos líderes da igreja, mas também a doutrina dos cristãos. E aí ele fala
que Paulo ele deveria ensinar e severamente, né? Ainda ele fala assim, ó, seja firme na sua palavra, porque essa palavra é verdadeira. Isso. E aí no capítulo 2 ele fala assim, no verso 2, ensinem os velhos, né, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então aqui ele também fala a mesma coisa, né? Que aqueles mais velhos que já estavam na igreja, através da vida deles, eles deveriam dar exemplo, né? Para os mais novos, né? Para que através do exemplo deles, os jovens quisessem seguir o mesmo modelo. Isso. Inclusive, no verso 6, ele também dá uma exortação para os jovens. Ele diz que os jovens deveriam ser moderados e que eles deveriam estar apegados à firme doutrina, viver sem corrupção, com gravidade, sinceridade, né? Uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vocês. Então, os jovens... Então perceba que Paulo deu orientação para Tito falar para cada classe de pessoas diferentes, para os velhos, para as mulheres mais idosas, para as mulheres mais novas, para os jovens, para que cada um pudesse ter uma conduta correta diante de Deus e diante das pessoas. Então, jovens, vocês falem palavras puras, sejam irrepreensíveis, vivam sem corrupção, sejam sinceros, para que o inimigo se envergonhe ao querer acusar vocês. Porque ele não vai encontrar nenhum erro em vocês, porque vocês estão vivendo a vida conforme a vontade de Deus. Isso mesmo. E no capítulo 3, Paulo ele dá a Tito várias exortações, vários conselhos, para que Tito também pudesse levar para a igreja, onde ele estava ali sendo o líder daquela igreja, né? Porque acontecia mais ou menos assim, vou explicar para você que está em casa. Paulo ele passava de casa em casa, de cidade em cidade, e de casa em casa também, que a gente estudou, que ele passava de casa em casa pregando o evangelho. E ele instituía igrejas nessas cidades que ele ia. Só que Paulo não permanecia nessas cidades. Ele instituía uma igreja e ele ia embora para outra cidade. Então o que ele fazia? Ele levantava líderes para ficar naquela igreja. Um líder sempre levanta outros líderes. Então Paulo levantava um líder, colocava naquela igreja e ia para outra igreja. E naquela outra igreja levantava outros líderes e assim era. Então Tito, Timóteo, eles eram líderes das igrejas que Paulo havia fundado em outras cidades. Você compreendeu? Você que está em casa? Então era isso que acontecia. Então Paulo dava as orientações, dava as instruções. Ele como pai na fé de todos esses filhos, que ele diz que gerou esses filhos pelo evangelho, ele dava essas orientações. E no capítulo 3 ele diz assim, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas... quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então é isso que Paulo estava falando para Tito. Olha, diga para os irmãos aí da igreja que está em Creta que eles sejam respeitosos com as autoridades, obedeçam às autoridades, estejam prontos para toda boa obra, que eles não difamem as autoridades, nem os outros, mas que eles respeitem uns aos outros. E também, preste atenção, porque nós éramos como essas pessoas, nós vivíamos uma vida toda torta, toda errada, em pecados, em concupiscências, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, nos alcançou. E agora nós fomos regenerados e lavados pelo poder do Espírito Santo que Deus nos concedeu. Então veja só como é que era Paulo. Ele se colocava no lugar dos que não conheciam do Evangelho e pedia que os cristãos soubessem como lidar com esses. Não tipo assim acusando, vocês são pecadores, a gente é santo. Não, Paulo queria que os irmãos se colocassem no lugar como eles eram antes. E da mesma forma que Deus alcançou eles nesse estado de vida que eles viviam, poderia alcançar os outros também e fazer com eles a mesma forma que fez com cada um de nós que estamos aqui, que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, né? Amém.
E agora a gente parte para o livro de Atos dos Apóstolos. As nossas referências hoje foi Tito, do 1 ao 3, e o capítulo 45 de Atos dos Apóstolos. Isso, do 1 ao 4? Não, Tito é 1 a 3. 44 que você Desculpa, 44. Então hoje as nossas referências de estudo foi o livro de Tito, do capítulo 1 até o capítulo 3, que a gente acabou de abordar aqui, e o capítulo 44 de Atos dos Apóstolos, os da casa de César. E agora a gente parte para o livro Atos dos Apóstolos, que eu achei bastante interessante hoje. Fiz aqui minhas anotações. Tá certos pontos aqui a ser abordados e trazidos para vocês que estão em casa, não é? A gente viu ontem que Paulo, ele mandou aquela carta para Filemon para que pudesse ser solucionado um problema. Paulo ele ficou preso em Roma, ele não podia sair de casa, era prisão domiciliar, mas ele podia receber pessoas, tanto pobres como pessoas de autoridades, ricos, que queriam conhecer a história de Paulo e conhecer por que ele estava preso, né? E eu achei interessante que no livro aqui, no capítulo assim no início, fala que o evangelho, ele sempre alcançou seu maior sucesso entre as classes humildes. Então, as pessoas pobres eram as que mais eram atraídas para o evangelho, porque no evangelho elas encontravam esperança, elas encontravam descanso e elas depositavam fé em Jesus, sabendo que ele estava ao lado delas para ajudar. Mas, porém, os ricos, as pessoas de autoridade, as que estavam lá em cima, desprezavam o evangelho de Cristo. Foi justamente o que Paulo ele falou aqui, o que traz aqui a informação que diz assim, ó. O parágrafo se encontra em Roma, no livro, assim no início do capítulo, o parágrafo que inicia assim, ó. O terceiro parágrafo. Roma era, nessa ocasião, a metrópole do mundo. Os arrogantes Césares estavam dando leis a quase todas as nações da terra. Reis e cortesãos ou não tomavam conhecimento do humilde Nazareno ou consideravam com ódio e desprezo. Contudo, em menos de 2 anos, o evangelho teve acesso da modesta casa do prisioneiro aos recintos imperiais. Paulo estava em cadeias como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu achei isso bastante interessante, essa expressão, né? Mas a palavra de Deus não está presa. Poderia ter dito, não estava presa, mas não está presa, né? Então, Paulo estava ali preso, mas os humildes e os ricos poderiam ter acesso a esse evangelho através da vida de Paulo, que eu achei bastante interessante também. E aqui, né, eu também achei interessante que fala que Paulo, ele sempre pregou, né, a vida dele foi em constante trabalho, né, em benefício do evangelho, só que aí fala assim, né, como que esperaria agora as pessoas que Paulo alcançasse essas classes mais ricas, sendo que agora, isso, além de pobre, ele estava preso e sem amigos, né? Então, como que ele iria alcançar essa classe, né? Porque ricos, imagina, olhar um homem pobre e preso ainda, né? E os ricos não iriam aonde Paulo estava, né? Porque era, vamos supor que era uma cadeia, só que uma cadeia domiciliar, né? Um rico não ia numa cadeia, né? Isso, e aqui vai falar assim que antes, né, de Paulo ser preso, ele tinha proclamado, né, a doutrina de Cristo em vários lugares e ele sempre foi firme naquilo, né? Aqui vai falar mais para baixo no parágrafo que começa, em anos anteriores. Aí vai falar assim, um pouquinho mais para baixo, vai falar assim, com nobre firmeza, levantara-se perante os sábios da Grécia e por seu conhecimento e eloquência tinha feito silenciar os argumentos da altiva filosofia. Com indômita coragem estivera diante de reis e governadores e falara da justiça, da temperança e do juízo vindouro, até que soberbos governadores estremeceram como se já contemplassem os terrores do dia de Deus. Então fala que Paulo, todas as oportunidades que ele tinha, né, ele sempre estava indo a esses lugares, ele pregou a mensagem com firmeza ali, né, que ele convencia as pessoas por conta da eloquência que ele tinha. Só que e agora que ele estava preso, né, que ele não podia sair mais, como que ele ia fazer para pregar para essas outras classes? Porque o objetivo da vida de Paulo era alcançar todos, independente das classes, né? Justamente. E agora, né? Como diz o ditado, e agora, José? Então agora a gente tem um comentário com a nossa irmã Neuzi, e ela vai nos dizer o que aconteceu com Paulo. Paulo estava preso, não podia mais sair. Então, ele parou de pregar o evangelho? Bom dia, Bianca. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal de casa. Agora nós vemos que, como vocês falaram aí, Paulo, ele pregava e mesmo agora
preso domiciliar, nós vemos que, eu fico pensando assim, que as pessoas, os cristãos que aguardavam Paulo ali em Roma, eles deviam aguardar pensando que ia ser algo extraordinário Paulo ia fazer, porque Paulo era conhecido, porque ele pregava perante cortes, perante reis. Mas agora Paulo vem de uma maneira diferente do que eles estavam pensando, e até Paulo mesmo imaginava chegar em Roma nessa situação. Mas o que me chama a atenção é o poder de Deus. Nós, como seres humanos, nós temos nós imaginamos de um jeito, mas Deus age. Deus não precisa de pessoas ou de situações para que o evangelho seja pregado e pessoa seja alcançado. Deus não precisa disso, porque o evangelho a gente vê que é o poder de Deus agindo nas pessoas. Mesmo Paulo ali, em domicílio, na sua casa, nós vemos que pessoas iriam lá e ouviam ele pregar. E agora o parágrafo que eu vou ler fala que a mensagem chegou até a casa do imperador, que é um abaixo que a Bianca leu, é a página 462, que fala tais oportunidades. Fala o seguinte: tais oportunidades não lhe era agora concedida, confinado como se achava em sua própria residência, podendo pregar a verdade apenas aos que ali viessem. Não tinha, como Moisés e Arão, ordem divina para ir até os perversos reis em nome do grande eu sou, repreendê-los por sua cruel opressão. No entanto, foi nessa época, quando seus principais defensores estavam aparentemente separados do trabalho público, que o evangelho alcançou grande vitória. E aqui me enche meu coração do poder de Deus. Até membros da casa do imperador foram acrescentados à igreja. Chegou esse evangelho até a corte romana. E nós vemos que o livro vai falar que pessoas lá receberam esse evangelho, mas que não ficaram caladas ou secretamente, mas que as pessoas aceitaram essa mensagem e passaram a viver de uma maneira testemunhando essa verdade, que era Cristo Jesus. Hoje muitos de nós achamos que por receber essa mensagem precisamos separar de pessoas para podermos servir a Deus. Mas Deus nos chama em cortes, em qualquer lugar, para servirmos e testemunharmos de Jesus onde é que estamos, mesmo em situações difíceis, em situações de provações, mas precisamos viver realmente o evangelho que Paulo pregou, onde mostrando que eles mostraram Cristo através da vida deles. Que Deus nos ajude a viver desse modo. É verdade, né? Continuando o que a irmã Neuzi falou, né? Aqui vai falar um pouco sobre Nero, né? Os da casa de Nero, que eles também receberam a mensagem. E aqui vai relatar assim, né? Que como seria possível, né? A mensagem chegar lá, porque fala que o lugar menos promissor, né? Para se receber o cristianismo era Roma. E que Nero, aqui vai dizer assim, ó, Nero parecia ter apagado de seu coração o último vestígio de origem divina e mesmo da humana, havendo recebido o carimbo de Satanás. Então, Nero, ele era uma pessoa muito violenta, muito ruim, uma pessoa que estava longe, totalmente depravada, né? Isso, e de acordo com os olhares humanos, de acordo com nossa perspectiva humana, era impossível chegar e alcançar, né, a corte, né, e o palácio de Nero. Só que fala que quando Paulo, né, estava para ir a Roma, os cristãos, né, as igrejas que já tinham sido fundadas por Paulo, as pessoas daquela igreja, elas estavam animadas, né, quando soube que Paulo ia para Roma. Só que quando elas soubem que ele estava indo para Roma como um prisioneiro, o que aconteceu com a expectativa delas? Elas se frustraram. Elas se frustraram, perderam a esperança. Por quê? Porque o olhar limitado do ser humano faz com que a gente perca de vista o poder de Deus, né? E como o Lucas leu no início, mesmo que as nossas expectativas humanas falhem, a palavra de Deus ela nunca vai falhar, não é verdade? Então aqui vai falar assim, ó, eu quero até ler essa parte com vocês, que fala assim, o parágrafo que começa, logo que as igrejas cristãs souberam, vai falar assim, logo que as igrejas cristãs souberam que Paulo deveria visitar Roma, tiveram a expectativa de um triunfo assinalado para o evangelho nessa cidade. Paulo levara a verdade a muitas terras, proclamara em grandes cidades.
Não poderia esse campeão da fé ser bem-sucedido em conquistar conversos para Cristo também na metrópole do mundo? Então, eles tinham essa expectativa, né, de que Paulo alcançaria muitas outras pessoas em Roma também, porque ele já tinha alcançado muitas pessoas. Aí fala assim, mas as esperanças dessas igrejas se aniquilaram com a notícia de que Paulo fora a Roma como prisioneiro. Tinham confiantemente esperado ver o evangelho, uma vez estabelecido naquele grande centro, estender-se rapidamente a todas as nações e tornar-se um poder predominante na terra. Mas quão grande foi a sua decepção. Então, assim, eles esperavam, né, que Paulo chegasse em Roma e mudasse, né, todo aquele país, aquele lugar. Só que quando ele soube que Paulo estava indo como prisioneiro, e agora? O evangelho é impossível, né? Porque como prisioneiro, quem vai aceitar a mensagem de uma pessoa que está condenada, né? Só que aí fala, né, que Deus, o propósito de Deus não falhou, né? E Deus, por meio da vida de Paulo, triunfou, né? O evangelho triunfou. Isso. Sabe o que eu achei interessante? Eu fiquei pensando que quando Paulo foi preso, Satanás deve ter dito assim, finalmente consegui calar a boca desse homem. Finalmente consegui parar esse Paulo que não deixava mesmo ele em paz. Só que o o inimigo pensava que seria o fim de Paulo se tornou uma bênção nas mãos de Deus. Porque aquilo que se torna maldição, Deus pode transformar em bênção. Porque Deus, ele é assim mesmo. Ele transforma maldição em bênção. Aí eu fico imaginando, Paulo foi preso. E com a prisão de Paulo, ele conseguiu alcançar muitas pessoas. Aqui o livro vai falar que molhos para a colheita do Senhor. E aqui tem um parágrafo que diz assim, qual foi o meio que Deus usou para alcançar as outras pessoas? Qual foi esse meio que Deus usou? Olha só, o parágrafo que diz assim, ó, Paulo atribui à sua prisão o sucesso em ganhar conversos da casa de Nero. Temendo que se pudesse pensar que suas aflições haviam impedido o progresso do evangelho, assegurou-lhes, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Isso foi o que Paulo disse lá em Filipenses 1:12. Então, quando ele se viu preso, ele pensou também, e agora? Como é que eu vou pregar o evangelho? Eu estou preso, não posso mais sair, não tenho mais liberdade. E agora, como é que vai ser? Aí, com certeza, o Senhor lá do céu deve ter dito, calma, Paulo, eu estou no controle. Eu é que estou guiando a sua vida. Então, a prisão de Paulo foi o meio que Deus usou para alcançar as outras pessoas. Porque através da vida de Paulo, as pessoas via Cristo nele, via a transformação que Deus havia feito nele. Tanto que fala também um parágrafo bastante interessante que diz que não pelos sermões de Paulo, mas pelas suas cadeias, foi a atenção da corte atraída para o cristianismo. Não mais pelos sermões de Paulo, foi pelas correntes de Paulo que ele conseguiu atrair o coração daquela corte que havia lá em Roma, os da casa de César, as correntes de Paulo. E é interessante que a gente vê que foi pelas obras dele, né? Pela vida que ele vivia, porque a mesma exortação que ele deu a Tito, né, para levar para as igrejas, era o que ele vivia na vida dele. Então, mesmo preso, as pessoas olhavam para ele e falavam, não, como pode, né? Esse homem está preso e ainda assim ele tem uma vida diferente que as pessoas olhavam e elas queriam saber o que causava aquele amor, aquela bondade, cortesia, porque mesmo sendo maltratado, a gente não vê em nenhum momento Paulo ele, né, se vitimizar por isso. E hoje a gente vê que nós também somos assim, pessoas que colocamos nossas expectativas de acordo com a nossa própria limitação, né? Se nós somos limitados para certa coisa, a gente já não quer desistir. E aqui vai falar para a gente, nós, né, como obreiros de Deus, que nós não devemos colocar nossas expectativas no que nós podemos fazer, no que o homem pode fazer, porque é nesse momento que eu percebo que Deus ele manifesta o poder dele com mais eficácia, né? Então, nós devemos permanecer confiando em Deus. Aqui vai falar assim, no parágrafo mais abaixo que o Lucas leu, vai falar, a paciência e bom ânimo de Paulo durante seu longo e injusto aprisionamento, sua coragem e fé eram um contínuo sermão. Então, quantos de nós, às vezes, por pouca coisa, perdemos a paciência, não temos ânimo para nada, né? E aí nós revelamos através da nossa vida se nós confiamos ou não em Deus, né? Porque não adianta, como ele falou, dizer que conhece a Deus, mas através das suas obras, não provar. Não provavam, né? Sabe o que eu acho interessante, irmã Bianca? Que são nos momentos de provações e de sofrimento que nós temos a oportunidade de testemunhar mais de Deus. Quando a gente está num momento de bonança ali, está tudo bem, está tudo bom, mas quando vem os momentos difíceis, é aí que a gente realmente dá testemunho se nós estamos ou não servindo a Deus e o quanto nós amamos ao Deus a que nós servimos. Porque Paulo passou por tudo isso.
mas você não vê ele em nenhum momento reclamando ou em nenhum momento pensando em desistir. Mas quando a prova vem sobre nós, muitas vezes a gente se pergunta, Senhor, por que está acontecendo comigo? Sendo que a Bíblia já diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, terão problemas, terão aflições. E o que eu acho mais interessante é que essa vida de Paulo, esses aprisionamentos, esses sofrimentos, é uma repreensão tremenda para nós que somos negligentes e temos pouca fé em Deus. Porque pense bem, esses homens poderiam usar várias desculpas para não pregar o Evangelho. Ah, não, estou preso. Ah, não, eu apanhei, como Paulo no caso, né? Ele levou ali uma peia. Então, eles poderiam ter dito assim, eu não vou mais pregar o Evangelho. E aqui tem um parágrafo que fala aqui, ó, onde diz assim, ó, o zelo e fidelidade de Paulo e seus cooperadores, não menos que a fé e a obediência desses conversos ao cristianismo, sob circunstâncias tão desalentadoras, constituem uma repreensão à negligência e falta de fé no ministro de Cristo. Porque eles sofriam pelo Evangelho, eles tinham vários problemas e dificuldades, mas mesmo assim eles não desistiam. Eles continuavam confiando em Deus. Foi o que aconteceu com os mártires, foi o que aconteceu com os reformadores. Eles deram a vida, derramaram sangue, mesmo diante de dificuldades, mas mesmo assim eles persistiram, porque eles sabiam para onde estavam indo, eles sabiam em quem eles criam. E aí fica uma repreensão para nós. Será que em meio às dificuldades e os problemas que aparecem na nossa vida, a gente vai desistir, vai desanimar, ou a gente vai continuar assim como Paulo, seguindo em frente no propósito que Deus nos concedeu de pregar o Evangelho? E nós temos que ter determinação, né? Aqui, logo na última folha, né, que vai começar com um parágrafo, aquele cujo coração está determinado a servir a Deus, encontrará a oportunidade de testemunhar dele. Então, nós temos que determinar, né, qual é o nosso propósito, o nosso objetivo aqui na Terra. Porque muitas vezes a gente se vive aqui, mas sem se perguntar isso para nós, né? E aqui vai falar que Paulo e os apóstolos, eles poderiam muito bem ter argumentado que seria inútil eles tentar pregar o evangelho para os servos de Nero, né? E conduzir eles ao arrependimento, porque vai dizer aqui que eles estavam rodeados de tentações muito violentas, né? Mais para frente nós vamos estudar um pouco mais sobre o caráter de Nero, né? E assim, eram pessoas que aos olhos humanos era impossível atender, né, a mensagem. Só que diz que Paulo ele não raciocinou assim. Fala que com fé ele apresentou o evangelho a essas pessoas. Então ele determinou que ele iria pregar o evangelho, a palavra de Deus, independente das circunstâncias, independente das pessoas. E nós hoje devemos entender que a graça de Deus, a graça de Jesus, ela alcança qualquer pessoa, independente da posição, como ela esteja, né? A gente só precisa levar o evangelho, porque o Espírito Santo é que fará a obra, não é mesmo? Então, eu queria até ler um pedaço para vocês de um parágrafo que eu achei muito interessante, que fala, é o último parágrafo, que fala assim: não é fora das provas, mas em meio a elas que o caráter cristão se desenvolve. O achar-se exposto à repulsa e oposição leva o seguidor de Cristo a maior vigilância e mais intensa oração ao poderoso ajudador. Severa prova resistida pela graça de Deus desenvolve a paciência, a vigilância, a resistência e uma profunda e permanente confiança em Deus. A vitória da fé cristã consiste em que ela capacita seu seguidor a sofrer e ser forte. Então, Deus nos capacitará a isso. Assim como Paulo sofreu, mas ele permaneceu firme na palavra de Deus, em pregar o evangelho, Deus também nos capacitará. Mas para isso a gente precisa passar por esses momentos. Passar pelas provas. Não adianta fugir delas, porque se nós fugirmos, quem se perderá seremos nós mesmos, não é, Lucas? É verdade. As provações são instrumentos de Deus para formar bons cristãos, para trabalhar em sua obra e alcançar pessoas para o reino de Deus. Amém. Então, permita-se ser provado, porque aquele que é provado, ele no final será recompensado. Amém. Então, vamos nesse momento fazer uma oração. E nesse momento a gente vai orar e a gente convida você de casa também a fazer essa oração. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor, através de Tua palavra, nos ensina que nada e nem ninguém, ó Deus, frustrará os Teus desígnios. É verdade, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, confiar em Ti, que nós possamos unir a nossa fraqueza à Tua força, ó Deus, e que em nome de Jesus nós possamos levar esse evangelho às pessoas que ainda não conhecem, independente de classe, posição, independente da situação que ela se encontra, Pai. Que assim como Paulo orientou, ó Deus, a Tito, assim como Paulo orientou todas as igrejas da época dele, que nós possamos tomar
revelar para nós, ó Deus, essas instruções, que nós possamos ser um modelo de Cristo Jesus aqui na terra, Senhor. Amém. Por favor, nos oriente, que Teu Santo Espírito trabalhe durante todo esse dia aqui nos nossos corações, Senhor, e também nos corações daqueles que estudam a Tua Palavra e Te buscam diariamente. Por favor, ó Deus, perdoe nossos pecados também, as nossas falhas, perdoe todas as vezes que nós, ó Deus, limitamos o Teu poder e a nossa fraqueza, ó Deus. Que nós possamos reconhecer que o Deus a quem servimos, Ele é poderoso em todas as coisas e que para o Senhor não há impossibilidades. É muito obrigada por tudo, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um bom dia e até amanhã. Até amanhã.